Em 2024, mais de 2.000 mulheres grávidas foram despedidas. É o número mais alto dos últimos 5 anos. Será que estar grávida em Portugal ainda é visto como um problema no mundo laboral? Vamos dar as respostas a esta pergunta hoje aqui na Ordem do Dia com Carla Cerqueira, docente universitária, e também com Joana Rodrigues, da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens. Agradecer às duas, de facto, a presença aqui no Porto Canal para olharmos para este tema. E vamos começar precisamente, aliás, começo consigo, Joana Rodrigues, muito obrigada por estar connosco. Há pouco perguntava, será que estar grávida em Portugal ainda é visto como problema no mundo laboral? É isto que os números nos mostram? Boa tarde, agradecer também desde já o convite que fazem à Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP Intersindical Nacional. Nós realmente perante estes números não podemos dizer que ficamos surpreendidos. Aliás, até tememos que em 2025 o número até possa ser um pouco superior, porque temos realmente tido noção que há muita pressão e até, não gosto da palavra perseguição, mas eu acho que pelo menos um discurso até intimidatório e mais agressivo para as mulheres. Portanto, realmente estar grávida, eu não diria que é um problema, mas que muitas vezes o estar grávida ou até o querer estar grávida pode ser um impedimento para ter um vínculo laboral, digamos, mais estável. Aliás, não é só o estar grávida, infelizmente a precariedade em termos de vínculos tem aumentado. E esta questão da gravidez, ou possível gravidez, ou até gozo da própria licença parental, acaba por ainda agravar mais e prejudicar mais. Obviamente que as mulheres são mais afetadas. E o que é que nos diz sobre a realidade do mercado de trabalho? Como é que ele funciona ao ponto da maternidade ser um motivo para excluir mulheres do emprego? Também não diria diretamente excluir, mas o que é certo é que em termos de legislação, de momento, porque também sabemos que o que está previsto ou o que o Governo tem em cima da mesa, aliás, já foi discutido também aqui no Porto Canal e bem, o chamado pacote laboral também tem aí em vista uma série de alterações que vão também, que visam também prejudicar bastante estas questões relacionadas com a parentalidade. Mas realmente eu não diria que as mulheres estão mais prejudicadas, mas acabamos por estar todos, porque repare, numa família, quando a mulher é prejudicada, o marido, os filhos também são prejudicados. E, portanto, a lei acaba por não ser ela própria que prejudica, porque o Código de Trabalho tem um artigo que efetivamente faz com que se uma mulher estiver grávida ou lactante não possa ser despedida. O problema é que a lei não é cumprida. Ou, por exemplo, a CIT pode e deve emitir pareceres em caso de despedimento, mas se for uma não renovação de contrato já não é obrigada a emitir um parecer. E, portanto, uma mulher estando grávida chega ao fim do contrato, a empresa dispensa. E isso acaba por ser um despedimento que é um pouco encapotado, não é? De uma forma encapotada, a pessoa está a ser dispensada pelo motivo de estar grávida. Mas, no fundo, as leis não estão redigidas para proteger inteiramente as mulheres nestas situações? Poderíamos ir mais além, sem dúvida nenhuma. O que se prevê é um retrocesso, ou, aliás, o que querem é retroceder. Mas nós entendemos que é necessário avançar, até porque, repare, nós estamos num país muito envelhecido e toda a gente apregoa políticas de parentalidade, mas depois na prática essas políticas não estão a ter nenhum resultado e as próprias empresas, o patronato, poderia e deveria contribuir mais para isso. Há pouco estava a dizer que os números de 2025 podem ainda ser superiores àqueles que vimos de 2024. Encontramos aqui alguma ligação, porque cada vez mais falam destes temas, cada vez existe menos tabu de se explicar aquilo que se poderá de facto passar em algumas empresas, mas ao mesmo tempo os números têm crescido. Como é que podemos justificar esta ligação? É assim, o que nós achamos é que poderão crescer, porquê? Porque nós temos contacto com essa realidade, ou seja, nós, a CGTP, tem trabalhadoras que nos contactam diariamente com questões desse tipo, como é que devem proceder, como é que não devem. O que nós percebemos é que também há medo, ou seja, há o próprio medo da pessoa dizer que está grávida ou que quer engravidar. Aliás, temos relatos de trabalhadoras que nos ligam a perguntar que na entrevista para o emprego já lhe perguntam se ela pensa em engravidar nos próximos tempos. Portanto, isto por si só, obviamente, condiciona as pessoas. E por isso, eu estava-lhe a falar há pouco dos números que existem no nosso país. As tais políticas da parentalidade e da maternidade, que são apregoadas, não são praticadas, porque as pessoas
têm cada vez menos filhos, têm receios de ter filhos e depois também, isto obviamente que é integrado depois em um outro fator que também é a questão dos baixos salários, depois não permite também ter filhos e não há creche para pôr os filhos, os avós trabalham até mais tarde, não podem ficar com os nossos filhos, a habitação é um problema, nós cada vez ficamos até mais tarde em casa dos nossos pais, não temos a estabilidade também para poder criar uma família, portanto, o que nós entendemos é que os números podem ser superiores por tudo o que nos chega, pelos relatos que nos chegam e porque nós também estamos na CIT, não é? Portanto, aqueles relatos que nós estamos a falar, estes relatórios que existem, nós também acompanhamos isto tudo e temos esse receio. Pelo menos os relatos de casos, quais é que são os mais comuns? Relacionados com estas questões, até o próprio gozo da amamentação, do horário da amamentação, muitas mulheres são pressionadas a não usar esse horário. Portanto, isto por si só também demonstra que há este impedimento da pessoa. A pessoa até às vezes tem receio de usar os direitos que tem e de exigir os direitos que tem. Nós estamos um bocadinho nessa realidade e isso chega-nos. As pessoas falam-nos com receios porque o emprego está em causa e lá está. O emprego está em causa porquê? Porque há mais facilidade no despedimento. Essa é a razão. Há alguns setores de atividades que possam ser mais comuns disto acontecer, dos relatos que vos têm chegado? Ou não existe aqui alguma ligação? Eu acho que neste momento, se calhar há um tempo atrás havia mais essa diferença. Mas eu julgo que, infelizmente, tem havido um nivelamento tão para baixo de todos os setores, ou seja, já não há uns setores onde os trabalhadores ganham muito mais e já não há setores onde ganham muito menos, e o que se vê é que realmente acaba por haver aqui uma prática que é comum a todos os setores e que é realmente o enfraquecimento dos trabalhadores, a facilidade nos despedimentos é transversal a todos, os baixos salários acaba por ser transversal a todos, independentemente de uns estarem um bocadinho mais acima, mas tudo indica que estão a ser esmagados e cada vez mais se aproximam do salário mínimo, ou seja, o salário médio acaba por ser já uma visão, não é? Portanto, o salário mínimo deve ser uma referência para se alavancar todos os outros salários, não é? E todas estas frentes, todos estes fatores podem, de certa forma, pesar na decisão de uma mulher de ter filhos ou de não ter filhos? Sim, eu sinceramente acredito que não é só este fator, é como eu lhe disse, há outros tantos, há a questão económica, há a questão da estabilidade também emocional, porque isto tudo depois interfere, há a questão da habitação, de termos um lar, de termos uma família, porque todos nós queremos que os nossos filhos cresçam numa habitação, num lar saudável, e, portanto, o lar em si implica tudo isto, implica nós termos capacidade económica, capacidade emocional e tempo. O que é que nós notamos também? A conciliação da vida profissional com a vida pessoal é cada vez mais difícil e, portanto, tudo isto junto acaba por afetar muito, muito a vida das pessoas e das mulheres em particular.